Sejam bem-vindos ao canal Ica Triluna. Eu sou a Liran Creuri e estamos com mais um Clube do Livro, mais um episódio do Clube do Livro da Bíblia das Bruxas. A gente está lendo o capítulo 1, O Ritual de Abertura, que é dentro da estrutura. E hoje estou com a Bruna Bonita. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Bru. Então vamos lá para a discussão desse capítulo. Eu achei, assim... tem várias coisas que eu achei legal, que eu queria comentar sobre esse capítulo, que traz uma reflexão bacana, né? Mas, assim, resumidamente, vai falar sobre um ritual típico wiccaniano dentro da Wicca gardneriana, ou mesmo a Wicca que o casal Janet e Stuart Farrar praticavam, que era uma Wicca gardneriana com raízes irlandeses, né? Achei ok. Se vocês ouvirem um barulho de destruição aqui, é o meu gato que está nesse momento destruindo uma caixa. E aí, queria ouvir de você, Bruna. O que você achou? Eu gostei, eu achei ele bem didático. Eu acho que trouxe boas explicações, assim, sobre a estrutura, não ficou jogado, sabe? Só tem esses dizeres, tem esses objetos e acabou. Eu acho que ele conseguiu trazer uma... Claro que uma pessoa que pega um livro de primeira para tentar reproduzir não vai ter uma facilidade, né? Acho que só para quem já está no caminho, já compreendeu bem assim o que realmente é a estrutura do ritual, acho que consegue pegar, porque ele é até um pouquinho complexo, se você for ver, né? Mas eu gostei, apesar de ter muitas partes também que tem aquelas palavras pré-definidas, tem aquela parte meio que como se fosse a teatralidade, que eu acho que a gente já comentou em outro clube do livro sobre o tema, mas aqui eu achei muito coerente. E no geral eu gostei. Sim, eu acho que essa questão da teatralidade a gente falou no Clube do Livro do Raymond Buckland, né? Isso. E aí, assim, vamos lá então pelos tópicos, né? Esse livro, ele tem muita nota de rodapé, o que eu normalmente odeio, mas eu acho que para esse livro faz sentido, porque tem muita coisa que precisa de explicação. Então, por isso, eu agradeço realmente a edição e tradução do Claudinei Prieto, porque eu acho que agregou valor, sabe? Foi uma nota de rodapé. Eu sempre inverto, eu falo roda de notapé. De novo, eu falei errado. Foram notas de rodapé que agregaram valor pro livro. Assim, você concorda, Bruna? Concordo. E até dar umas dicas bacanas aqui, que tem uma parte logo nesse primeiro tópico, que fala do ritual. Não, preparação. Da preparação, que fala sobre a questão das músicas. E daí, pela época que foi escrito o livro, aí fala do cassete, né? De ter uma fita cassete, embaixo ele, hoje em dia, CDs MP3, que também já tá meio defasado, né? Só colocar no Spotify agora. Exatamente. Mas aí dá dica de que o Claudinei, a gente sabe que ele fez alguns... ele traduziu algumas letras, né? As canções, os cânticos. E eu particularmente uso bastante nos meus vídeos também. aí, as canções deles. Eu também uso bastante. Principalmente a da deusa, a da espiral. Sim. Tem mais uma. Mas o da eu lua uso também, eu três. gosto muito. Qual que é? O da lua é... Lua, mãe lua, brilha fulgurante. Eu não conheço essa. Conhece essa, não? Não. Canta mais. Tô brincando. Não. E eu com a voz rouca, né? Não, nem vem. Não, depois eu vou procurar. Eu gosto daquela da teia também, eu acho legal. Mas enfim, realmente o Claudinei trouxe um arsenal aí de músicas traduzidas ou criadas, né? Aí a Michelle, ela tá aqui no chat, ela tá falando que ela conhece a da Lua, que gosta também. Então depois a Michelle vai ter o trabalhinho aí de colocar o link pra gente aqui no grupo dessa música da Lua. E eu coloco também na descrição do vídeo depois, que essa daqui eu não me lembro. Enfim, é porque eu acho que ele tem 2 CDs, aí tem um que é... Enfim, tem um que é um pouco mais recente, o Celebrando, e tem outro, esse da Lua eu acho que tá no segundo. Tá, entendi.
E então, vamos lá então para os tópicozinhos. Primeiro eu vou falar sobre a preparação e todos os instrumentos que são originais da Wicca gardneriana, né? Então a gente tem o pentáculo, uma vela para cada direção, o cálice, o bastão, o açoite, a água, o sal, as cordas, o atame, o incensário, o sino, o prato, a espada. Cara, bastante coisa, né? Eu acho que esse livro... Eu sou uma moto. Eu acho que esse livro, ele é meio avançadinho, sabe? Assim, para quem tá... Igual você falou, para quem tá começando, é desafiador, né? Porque dá a entender que você precisa obrigatoriamente de todos esses instrumentos, sem choro nem vela. Aliás, com vela. Né? E aí, cara, uma pessoa que tá começando a falar, fudeu, né? Não tenho um açoite com fios aveludados, né? Mas eu já queria deixar um disclaimer. Lembre-se que esses rituais são rituais de covens, primeira coisa, de grupo, né? E segunda coisa, de covens gardnerianos. Então você não precisa de nada disso caso você esteja numa prática solitária, eclética, ou em um coven eclético que seja também, né? Mas algumas coisas são fundamento e fazem sentido. Por exemplo, o açoite e as cordas são práticas realmente extremamente gardnerianas, extremamente tradicionais. No Triluna, a gente não usa o açoite e as cordas. Ah, por quê? Porque a gente tem medo de... A gente tem... como fala? Tabu? Não, não é pelo tabu. É só porque não é uma prática que a gente usa, né? Sim. Pode ser que no futuro venha a usar? Pode ser, mas por enquanto a gente não sentiu a necessidade de fazer dessa forma, né? E aí isso fica também de, talvez, exemplo, né? Para outros praticantes que leiam isso aqui e falam, poxa, não tenho cordas, e agora, né? Aí a Michelle tá falando, eu não conheço essas cordas. Pode ser a corda da bruxa, que a gente faz, né? A gente usa a corda da bruxa aqui no Coven do Triluna, não é bem um Coven, né? Um grupo de celebração. A gente usa a corda na cintura para fins de mostrar que essa é a sua corda da bruxa daquela roda daquele ano. E aí é como se fosse uma indumentária mágica, a corda na cintura amarrada. Nesse sentido. Agora, o que eles usam aqui são cordas de amarração. Então, provavelmente é uma corda que não é abrasiva, uma corda de shibari, uma corda de sisal, ou... Não sei, eu não entendo muito de shibari, mas eu acho que é sisal, a corda que não é abrasiva. Quem entende bastante de cordas é a Gwen, mas ela não está entre nós nesse momento. Então, quer comentar alguma coisa sobre os instrumentos, Bruna? Eu não conheço, assim, o uso da corda nesse tipo. Eu conheço, tipo, magia com cordas, né? Mas em ritual normal, assim, eu nunca fiz uso e nunca vi também a questão do açoite. Também não faço ideia de como é utilizado. É assim, tô falando do que não faz parte da minha prática, né? E a espada, porque como eu sempre fiz de forma solitária, também nunca vi, não fui apresentada a ritualística com a espada e nem faço uso, mas eu sei que é algo que geralmente é em grupo, é para grupos mesmo, né? Exato. Normalmente eles usam a espada para traçar o círculo mágico, né? A sacerdotisa, ao invés de usar o atame, usa a espada para traçar o círculo mágico. E aí, a corda é usada para amarração. E qual tipo de amarração? É uma amarração que não é usada em todo o sabá e todo o esbá, são alguns, para atingir o transe, para diminuir um pouco os batimentos cardíacos e diminuir um pouco a circulação do sangue para entrar em um transe por amarração, por diminuir a circulação do sangue. Claro, não é para machucar, é só para dar aquele formigamento de circulação diminuída, que é um alfa forçado, digamos assim, né? Pensando sim. E o açoite, ele é usado para fins de açoite, mas fins de
humildade, né? Então, existem momentos onde a alta sacerdotisa usa o açoite para trazer a reflexão da humildade para as pessoas que estão ali, como se aquilo ali trouxesse um acordar ao corpo, trazer a consciência ao corpo, e ao mesmo tempo o sentido simbólico de açoitar como humildade, como submissão à deusa, né? Como a gente está aqui no Triluna numa prática que não existe soberania da alta sacerdotisa, então a gente não tem também a necessidade do açoite, porque a gente não está trabalhando com a lógica da soberania. Então, Sim, entendi. Nesse sentido. Aí a Michelle perguntou aqui no chat, seria o estado de gnose? Exatamente, Mi. A mesma coisa. Alfa, estado alterado de consciência, e gnose são a mesma coisa. São só nomes diferentes para a mesma coisa. Outra coisa que eu achei interessante aqui, aí eu falei daí, só isso daí que eu não tinha conhecimento, esses instrumentos, o restante eu já conhecia, alguns eu uso, alguns não. Mas o que eu gostei aqui é umas dicas que parecem até bobas, que se você ler assim rápido, mas é algo que para quem já está praticando é algo que faz muito sentido, que né, ela fala de colocar o fósforo, o isqueiro do lado do incenso, do lado do suprimento, colocar ali tudo do canto certinho, porque é tanta coisa, dependendo do que a gente vai fazer, principalmente quem está iniciando, que a pessoa fica meio perdida, né? E aquela questão para evitar você, depois de abrir o círculo, ter que sair, você já manter tudo ali do lado posicionado, facilitar até. Eu acho que essa organização facilita até na forma que vai fluir o ritual, né? Você se confunde menos e acaba tendo um pouco mais de foco e lembrando como vai ser o passo a passo. Exatamente, é importante, né? E aí, começando falando sobre o ritual, eles fazem o exorcismo do espírito da água e depois o exorcismo e bênção do sal, para que eles coloquem o sal na água, né? Para que a gente tenha, então, uma água benta, digamos assim, né? Quando a gente coloca o sal na água, ela vira uma água benta. E aí, eu trago uma curiosidade que eu já assisti um ritual lá no Museu de Bruxaria, que foi feito por uma alta sacerdotisa gardneriana, que ela realmente exorcizou a água da mesma forma que está aqui. Os mesmos dizeres. Ela disse, né? Eu te exorcizo, ó, criatura da água, tal. E eu lembro que eu tava, se não me engano, eu tava com a Gwen. Isso mesmo, eu tava com a Gwen nesse ritual lá no Museu de Bruxaria de São Paulo, né? A gente tava acompanhando esse ritual e a sacerdotisa falou, tal. Aí depois a gente comentou, tipo, nossa, a gente tem uma visão um pouco diferente, né? Assim, exorcizar a água, porque pra gente, ou pelo menos pra mim, por enquanto, a água, ela é um elemento já, tipo, é como se fosse o elemento primordial, né? Ela já é uma matéria-prima crua, já é um elemento primordial da natureza. Eu exorcizar a água, eu sinto que eu estou exorcizando os elementais da água também. E aí ela falou a mesma coisa, nossa, é verdade, né? Estranho, tal. Hoje eu entendo que é uma benção da água, mas ainda assim eu não me sinto confortável de exorcizar a água. Essa é meio estranho mesmo. E Uhum. aqui fala, deixa bem claro, né? Tirar, cadê? Exorciza a criatura da água, lance fora de ti todas as impurezas e máculas dos espíritos. Aí depois faz a bênção com o sal, né? Uhum. Soa meio estranho, mas Uhum. não duvido do seu poder. Não, com certeza, né? Talvez faça um pouco de sentido se você pensar que a água passa por todos os mundos, né? A água passa pelo mundo dos vivos, pelo mundo dos mortos, ou seja, nos lençóis freáticos ela passa pelo submundo, digamos assim, né? Num olhar simbólico. Ela passa pela terra, ela passa pelo céu, ela passa pelo submundo. Então ela está em contato com tudo. Então, talvez por isso ela tenha que ser exorcizada. É uma forma de se ver, talvez, né? Ou talvez também pela representação da água, né? Já que fala também das emoções
Então, às vezes, é para limpar mesmo a gente de todas ali das situações que a gente chega no ritual, com certos sentimentos que talvez não sejam muito bons para aquele momento. Então, seja para isso, né? Para você estar ali limpo, purificado e ter essa limpeza da alma para seguir o ritual certinho. Não sei. Justo, justo. No Triluna, a gente purifica e consagra todos os objetos antes do sabá, ou do esbá, do ritual. Então, eu venho na água com a tama e eu falo, eu te purifico e te consagro em nome do Deus, da deusa e dos elementais. Aí eu vou pro sal, te purifico e te consagro em nome do Deus, da deusa e elementais. Aí eu vou pro incenso, te purifico, te consagro. Aí eu vou pra vela, te purifico, te consagro. Eu faço com todos os elementos daquele ritual, eu falo isso usando o pentagrama de banimento. Aqui, falando já em pentagrama, eles só trouxeram o pentagrama de invocação, que está na página 45. Eles não trouxeram o pentagrama de banimento, mas é o contrário. É interessante a gente ter essa lógica, que se o pentagrama de invocação ele começa na ponta de cima e desce, o pentagrama de banimento ele começa da ponta de baixo e sobe. É exatamente o oposto. Eu vou dizer, eu demorei muito tempo, assim, durante os meus estudos e prática para compreender esses pentagramas, para entender onde ele iniciava, onde terminava. Mesmo você ler, beleza, é só pegar onde está a posição de cada elemento e ter a simbolização dele ou expulsando ou atraindo, né, para a direção da seta. Mas eu demorei muito a internalizar isso, muito mesmo. Hoje em dia eu já compreendo bem, mas é uma informaçãozinha, assim, difícil, né, de você... Sim, é difícil, eu também demorei bastante. Porque, para mim, não fazia sentido eu não sair de lá, daquela ponta, para invocar aquele elemento, entendeu? Mas hoje eu entendo que eu tenho que sair de outro lugar para invocar ele, porque se eu sair dele, eu tô desinvocando ele, né? Sim. Uma coisa que eu gostei aqui que eu não usava, eu não tinha visto, eu não lembro de ter visto isso em outro livro, é que ele diz para você fechar, né? De onde você começou a seta, depois fazer de novo naquela posição, meio que como se fosse para selar ali finalizar a invocação ou o banimento, né? Não sei se você entendeu o que eu tô falando, deixa eu ver onde é que ele fala. Sim. Você finalizar o último traço pelo traço que você começou. Então, eu não faço isso. Sabe o que eu faço para selar? Eu faço círculo em volta. Sim, eu faço isso também. Sim. Então, estamos certas, né? Então... tem funcionado há 10 anos, há mais de 10 anos, então, com certeza. Então tá bom. Outra coisa que eu queria comentar na página 43, que fala sobre a importância do sentido horário para traçar o círculo mágico, construir, e o sentido anti-horário para destraçar o círculo mágico, destruir. A gente estava em algum clube do livro onde isso foi uma polêmica em algum momento, mas eu estava estudando um pouquinho da origem desse tipo de magia, e ela realmente traça rituais druídicos, rituais escoceses, rituais gauleses, igual tá aqui na nota de rodapé. Então, realmente isso era usado, realmente isso era feito, é cânon. E aí eu acho que é interessante, porque antes a gente talvez não tinha essa informação, mas lendo um pouquinho em outras fontes, os antigos, eles faziam tudo que era para cura, eles faziam sentido horário, e tudo que era para maldição, eles faziam no sentido anti-horário. E aí eu achei muito interessante isso, e isso é muito antigo, é tipo práticas realmente pré-cristãs, práticas de magia tribal, né? Então é um conhecimento antigo, é uma prática antiga. Então hoje eu não acho que faça sentido a gente trocar isso por qualquer outro motivo que seja, porque já está enraizado nas práticas mágicas do inconsciente coletivo.
Sim, sim. Agora sim, para talvez se tiver alguém que faça a prática focada muito na questão da terra mesmo, nos movimentos, de onde se está, eu acho que faça sentido trocar, né? No final, até na nota de rodapé, ele diz aqui que estaremos interessados em ouvir da parte dos bruxos do hemisfério sul, por conta do Jack lá é sentido anti-horário e tal. E assim, que nem eu falei no outro clube, eu acho que foi o do. Eu não lembro se foi o do Buckland ou se foi o da quarta-feira, mas eu acompanho muito a Petrúcia Finkler, né? E ela sempre Uhum. prega essa questão de você fazer no sentido anti-horário por conta da força daqui do hemisfério sul, que é inverso. E no livro dela ela explica bem isso. Ela baseia o livro dela nesse sentido, fala das vivências dela. Em alguns podcasts eu também já escutei ela explicando. Mas é aquilo, ela disse que dependendo do rito, tem um ritual que é muito forte, que ele já foi constituído daquela forma, naquela direção, naquele sentido. Pega muito do que acho que você falou, né? Assim, já está muito forte a egrégora Uhum. daquela forma. E daí, quando ela tentou inverter, de início parecia que estava tudo ok. Isso foi acho que ela tentou fazer o ritual menor do pentagrama, que é algo já muito Uhum. elaborado, tem, né, o passo a passo ali tem que ser seguido certinho. E daí ela foi Uhum. tentar fazer anti-horário, e no começo parecia que estava tudo ok, mas depois ela disse que parecia que a casa estava virada de cabeça para baixo. E Nossa. não, no final não deu certo. Aí ela foi, fez da forma certinha e ficou tudo alinhado novamente. Mas assim, todo o restante da prática dela, ela se baseia no sentido anti-horário e funciona super bem. Daí ela explica, é só você ver a direção que a água desce no ralo, é só você ver a direção do moinho que a gente Aham. tem na cabeça, no cabelo, enfim. Aham. Eu, Essa mulher é aquela brasileira? sim, que ela é Sei. como é? Que ela tem o conclave da Rosa e Espinho, faz parte da bruxaria tradicional. Eu gosto Uhum. Eu muito comprei um dela. livro dela para ler, ainda não li. É o Hum. dos quatro saberes. Isso, esse mesmo. Pronto, é nesse mesmo que ela fala muito sobre essa questão. Uhum. Enfim, Mas não é o Wicca, né? não, não. Então, eu fico pensando nisso, sabe? É aquilo que a gente sempre fala, né? Cara, mas a Wicca, se for parar pra pensar, nem dá pra você celebrar ela 100% Brasil, né? Tá? A gente Ah, sempre isso é. cai nisso. Tanto que vários grupos de Wicca, o pessoal também comenta muito sobre a questão da inversão da roda, né? Uhum. Por já ser muito forte a egrégora, eu sei que o pessoal prefere seguir o do hemisfério norte, e eu acho que faz sentido. Para mim não Uhum. faz, porque minhas práticas são diferentes, mas para você que está ali já naquela união e às vezes tendo contato com outros grupos, com outros covers que seguem a roda norte, não tem para que inverter às vezes, né? Sim. Eu estou na Roda Sul, mas não adianta. Para mim, realmente, sentido horário é construção, sentido horário é destruição. E eu fico pensando até no fluxo do tempo. Eu não fico pensando muito nas coisas do tipo, ai, do ralo. Eu fico pensando mais nas coisas que são subjetivas. Porque ele Sim, chama sentido horário porque o tempo vai para a direita, né? sim, Então, sim. se eu for sentido anti-horário, eu tô voltando no tempo, digamos assim, né? Eu fico tipo, não, é pra frente. Eu não Eu penso consigo, assim não. também. Nossa. Enfim, mas aí, gente, testem, né? Igual a Flinker. Flinker, né? Isso. Isso, igual a Flinker fez, igual toda bruxa tem que fazer. Teste e veja o que funciona pra você. Eu tô tão enraigada nisso que eu acho que se eu testar, eu vou ficar toda hora tipo, ai, não vai dar certo. Ai, até parece que vai dar certo. Vai dar Mas errado só porque você não tá é, acreditando, né? exatamente. Então, assim, mas eu também não sinto necessidade de trocar, entendeu? Pra mim tá tranquilo, sempre funcionou horário, anti-horário, destruição. Pra mim tá ok. Se funciona pra você, faça, né? E é isso. Acho que É. só não pode trocar muitas coisas, né? Tipo,
enfim, é aquilo que a gente fala, se você troca muito várias coisas, já não é mais Wicca, né? É igual você falar assim, eu Sim. quero um banoffee. Beleza, você quer um banoffee. Sim, quero um banoffee. Mas tira a banana e troca por maçã e E não é tira... mais. Exato, é uma torta de maçã, não é mais um banoffee, né? Então, assim, dependendo das coisas que você adapta, já não dá mais pra chamar de Wicca. Eu acho que esse é um ponto Verdade. importante, né? E aí ela fala sobre o autor, né? Os autores falam sobre a invocação dos guardiões da torre de observação, né? E aí eles usam vós, senhores da torre de observação, guardiões dos portais do norte, legal. Eu faço muito parecido. Eu já compartilhei as invocações de guardiões da torre de observação do Triluna aqui, mas eu também posso falar rapidinho, porque já tá decorado aqui. Então a gente faz assim: guardiões da torre de... Vou falar norte, né, por exemplo. Guardiões da torre de observação do norte que guardam o poder da terra. Eu vos convido e vos convoco para esse ritual sagrado de força e poder. Venham e tragam seus verdadeiros poderes sobre nós. Sejam bem-vindos. Então a gente faz isso para todos, a mesma coisa. Só troca, né, as direções e tal. E aí tem isso já em outros vídeos, mas tudo bem, né? Acho que toda vez que falar é bom, porque daí a gente acaba reforçando também a egrégora dessa invocação. E quem quiser usar, gente, fiquem à vontade, assim. Claro que é legal você criar o seu, mas também podem usar também, porque eu sei que às vezes a gente fica sem ideia, né? E pegar alguma coisa que você gostou, que outra pessoa criou, você gostou muito, se identificou muito com aquilo, não tem problema. O importante é você se identificar, né? Sim, sim. Ó, eu vou dizer a você, eu não. Já faz bastante tempo, eu nunca tinha tido contato com o ritual Wicca na época. Isso foi antes de pandemia e tudo, faz tempo. E daí eu fui lá na minha cidade, lá em Recife, ia ter uma roda de palestras sobre bruxaria, e no final ia ter um ritual. E daí eu nunca tinha ouvido sobre essa questão de torres de observação, né, das direções. E daí, a sacerdotisa que foi fazer o rito, ela começou, né, ela fez exatamente como você falou, assim, como está escrito, né, quer dizer, não sei se foi exatamente, mas foi quase idêntico. E daí, eu sou uma pessoa que não sou muito de sentir, sabe. Raramente eu sinto alguma coisa, e assim, deu para perceber que alguma coisa diferente estava acontecendo cada vez que ela fazia essa invocação das torres na direção, aí ela terminava fazendo pentagrama e tudo, eu achei bem espetacular. Legal, muito bom. Eu acho que faz sentido, né? Assim, quanto mais. Porque se ela usou algo que é realmente parecido com esse, ou tradicional, ou algo realmente da Wicca tradicional, poxa, quanto tempo já não vem se repetindo isso? Já tem uma egrégora muito grande, né? Sim, Então, as palavras têm poder, e quanto mais elas são repetidas, mais poderes elas vão adquirindo, né? E, e eu sinto isso também com as palavras que eu criei, assim, cada vez elas vão ficando mais fortes. E aí eu vejo o povo que celebra comigo já há bastante tempo, eles também já decoraram, sabe? Então eles já sabem as palavras que a gente costuma falar, eles já sabem quais são as deixas que eles têm que repetir. Então isso tudo vai reforçando a nossa egrégora, né, pessoal. com certeza. Uhum. Aí na página 46, eles falam sobre o beijo quíntuplo, que é uma bênção que o alto sacerdote faz na alta sacerdotisa. A gente não faz isso aqui porque, novamente, a gente não trabalha com a soberania da sacerdotisa sobre o coven, mas eu acharia legal fazer se a gente tivesse mais de um iniciado ou auto-iniciado. Como das pessoas que celebram comigo, só duas são iniciadas ou auto-iniciadas, então não tem nenhum homem para a gente fazer isso, né? Então eu acho que não faz muito sentido. Eu não tenho muito o que comentar sobre isso, porque eu não tenho vivência mesmo. Uhum. É algo que eu nunca participei, assim, nunca vi, só li sobre, aí eu não tenho muito um Uhum. conceito formado. Sim.
Não, como é que é aquela frase? Não, como é que é, gente? Não posso opinar? Não posso opinar. Não sou capaz de opinar. Né? Exatamente. Pula a pergunta. Eu li em outros lugares, e aí eu criei essa lógica na minha cabeça, tá? Eu li em vários lugares e eu criei essa lógica ligando os pontos. A lógica não faz sentido o homem fazer o papel do alto sacerdote, fazer as coisas que o alto sacerdote faz, se ele é neófito. Porque ele não tá, como neófito, canalizando o Deus. E é por isso que, por exemplo, quando eu celebro com meu noivo, e ele não passou por um processo de dedicação formal, ele só é praticante, ele não é sacerdote. Logo, ele não vai canalizar o Deus, ele está lá como participante do rito. Então, para mim, não faz sentido, por exemplo, que ele tenha trabalhos como sacerdote teria, né? Trabalhos, assim, ações dentro do ritual, né? Faz sentido. Faz bastante sentido. Uhum. Mas, contradizendo o que eu acabei de falar, no nosso último ritual, nosso último ritual, que foi Samhain, eu coloquei ele para canalizar o Deus em um momento ali, porque eu senti no coração, falei, olha, a gente vai fazer uma parte mais teatral e nesse momento você vai canalizar o Deus, você vai ser essa figura pra gente. E ele falou, beleza, e foi lindo, foi ótimo, foi maravilhoso. Então, tá vendo? Às vezes é só coisa da nossa cabeça, assim, porque funciona, mesmo que a pessoa não tenha uma iniciação formal, desde que ela esteja com o mindset correto, o coração aberto e a vontade e o aberto do espírito também, né? Arrasou. Porque quer queira que não, por guiam, né? Lógico, porque quer queira que não também, ele não é neófito. Ele já é praticante há muito tempo, né? Não é uma pessoa que tá nova. Então, se você pedir assim, canaliza o Deus, ele vai canalizar. Ele sabe fazer isso, não precisa ser iniciado pra isso. Sim. Muito bom, muito bom. Aí, uma coisa que eu queria comentar, também da página 46. O alto sacerdote puxa a lua sobre a alta sacerdotisa. Por muito tempo, eu não entendia isso. Eu não entendia por que raios que o alto sacerdote que puxava a lua para dentro, né, da alta sacerdotisa. Eu achava isso absurdo. Eu falava, não, a alta sacerdotisa pode puxar a lua sobre ela sozinha. E de fato ela pode. Mas hoje eu já tenho uma outra visão disso, que é uma visão de mistério, uma visão de simbolismo, porque a lua, ela é reflexo da luz do sol. Então faz sentido Deus Sol puxar a luz da lua para dentro da deusa, da mulher. Bacana. Também não sei opinar sobre o assunto. Ótimo. Não, mas eu acho que as duas, assim, você consegue ver lógica nas duas ideias? Consigo. Sim, claro. E quando eu praticava sozinha, eu puxava a lua pra mim. E era isso. Maravilhosa ali. Eu vou puxar a lua pra baixo. Vai perder a oportunidade só porque tá sozinha? Não vai puxar? Exato. Lógico. E aí a Michelle falou, vejo lógica nas duas formas também. Pronto. E aí hoje eu entendo. Eu falo assim, cara, enquanto a mulher está se concentrando, o cara vai lá e puxa a lua sobre ela, faz sentido. E aí isso é engraçado, né? As fichas vão caindo pra gente, né? Os mistérios vão sendo revelados à medida que a gente vai estudando, né? E esse meu entendimento é recente. Então, eu acho legal compartilhar, assim, que era uma coisa que antes eu lia e falava, nossa, que estranho. Hoje eu já entendo. Hoje eu já vejo lógica nas duas formas. Agora, tem uma coisa que até hoje eu não vejo lógica. O quê? Exatamente. Aqui no grande rito simbólico, a mulher segura o atame, a sacerdotisa segura o atame, e o homem, sacerdote, segura o cálice. E ela enfia o atame no cálice. Não
Geralmente é o Exato. contrário, né? Exato. E isso tá em vários rituais de Wicca tradicional, que a mulher segura o Atami, tem até foto, tem foto aqui nesse livro disso. E o homem segura o cálice. Eu acho errado, a mulher tem que segurar o cálice, o homem tem que segurar o Atami e enfiar, porque não é o grande rito simbólico, gente, não é? Sim, O Atami, faca na caveira. É. Até Bugou hoje eu não agora a minha sei. cabeça. Então, e eu lembro que, nossa, eu tava conversando com o Cleon sobre isso há muito tempo atrás. E eu comentei isso com ele. Eu falei, cara, não faz sentido nenhum. E a gente até, tipo, fez assim, tipo, olha, vamos fazer o gesto aqui pra ver se a gente cai alguma ficha nossa. Vai, cálice e Atami, ok. Faz sentido? Não faz. E agora? Também não faz. Então, sabe, assim, então assim. Pode ser que esse mistério seja revelado pra mim em algum momento. Revelado pra mim em algum momento da minha vida mágica? Pode. Se vocês quiserem comentar aí nos comentários qual que é o mistério dessa questão, podem comentar também. Mas até hoje eu acho estranho. E até hoje, se a gente faz o grande rito simbólico aqui, eu seguro a Tami, porque o ventre, né? O Tami não, O cálice. Porque o cálice é o ventre da deusa, né? Faz sentido que eu segure o meu próprio ventre. Só se fosse aquela questão de. O que eu vou falar aqui não vai fazer sentido de toda forma. Mas só se fosse aquela questão de você dizer que há também o feminino no masculino e o inverso, né? Mas se ali a sacerdotisa é a deusa, o sacerdote é o deus. O deus. O deus. Não eu tem amo. Pra que inverter quem segura o quê? Ele tinha que segurar o Atami, né? Meio. É lógico. Óbvio. Eu também. Muito bom. E aí, seguindo aqui, então, aí eu tenho uma outra coisa legal. Duas coisas legais para falar. Uma da página 48. Aqui na página 48, a gente tem, então, a carga da deusa, que é um texto que foi canalizado pela Doreen Valiente, ex-consorte do Gardner. E é um texto canônico, né? É um texto que a gente sempre fala, por exemplo, no Esbá. A gente recita a carga da deusa no Esbá, no ritual de lua cheia, porque é um texto canônico da religião, é um texto litúrgico, é como se fosse o Ave Maria, Santo Anjo, para a Igreja Católica, mesma coisa, a nossa carga da deusa. Eu acho lindíssima, eu amo. Toda vez que eu leio, ela me traz inspirações, visões diferentes, ideias diferentes. Eu acho muito legal. Bacana. Eu vim conhecer a carga da deusa quando eu iniciei aqui no grupo com vocês. Porque antes tinha passado despercebido por mim. Eu acho que do ritual que eu fiz parte, como era algo focado. Eu lembro, esse que eu falei, que teve esqueci o nome agora, as torres de observação e tal, tinha todo o traçado do círculo, a questão do sal e da água, teve tudo isso, mas era um rito que no final era dedicado a Hecate. Então não teve a carga da deusa, eu não lembro de ter tido. E eu acho que os demais que eu participei, até lá no museu também, como era alguma coisa de sabá, assim, acho que também não teve. E nas leituras passava despercebido. Daí eu vim ver, eu nunca tinha entendido a importância dele. Como eu também não sou Wicca, né, não praticava, não sabia. E daí eu fui aprender e entender a importância dele através de vocês. Achei muito lindo também, muito bacana. Sim, é linda mesmo. E aí, a Michelle tá falando aqui no chat, né? Eu sou apaixonada pela carga da deusa, me arrepio toda. Eu também. Nossa, é lindo. E aí, a gente gosta de recitar ela nos esbás. E assim, tudo escuro, né? Eu pego uma vela e eu fico com a vela na mão direita. E o meu livro das sombras, que eu escrevi à mão, a carga da deusa na mão esquerda. Então, assim, além disso, já dá todo um ar de sabe, um ar místico mesmo, um ar de mistério, né? Um ar, né? Enfim, é isso. E aí, seguindo aqui, eu acho que tem um último comentário, assim, que eu queria falar sobre esse capítulo, são as palavras, né? Que eles trazem aqui palavras, invocações, encantamentos
que são da Wicca tradicional, que todo livro de Wicca tradicional a gente lê esses encantamentos. Tem no Grimório, Grimório não, no Livro das Sombras, que a Lady Sheba publicou, que é o Livro das Sombras tradicional do Geraldo Garner, tem aqui, tem outros livros, só que eu sou muito contra. Por quê? São palavras que a gente não sabe o significado. E aí, na nota de rodapé, até o Claudinei coloca aqui, ó, não sei o significado dessas palavras, não sei o que elas significam, página 50. E aí eu lembro de um livro que eu li acho que era Marian Green, Elementos da Magia Natural, que ela fala assim, se você não sabe o que aquela palavra significa, não pronuncie essa palavra. Porque você não sabe o que ela significa, ela não vai ter o efeito para você e você pode estar pronunciando algo que, você não tem completo entendimento daquilo, né? E eu concordo muito com isso. Eu acho que, assim, se eu não sei a etimologia, se eu não sei o significado, eu não vou pronunciar. Eu até ia perguntar se você poderia explicar o que era, mas pelo visto, então. Ninguém sabe. Ninguém Eu sabe. O pessoal tá repetindo os bagulho que ninguém sabe. Eu não arriscaria. Será que se colocar no Google Tradutor ele puxa não alguma coisa? Então, é interessante, né? Porque se o próprio tradutor desse livro, o próprio precursor da Wicca no Brasil, escreveu na nota de rodapé, não, eu não sei, Desconhece, né? não sei o que elas significam, ele deve ter feito uma pesquisa, assim como outras pessoas também devem ter feito e não encontraram, né? E aí a gente sabe que ele estuda pra caramba, ele não ia passar, Isso. se ele Se ele não soubesse, ia ele passar algo colocaria. que não sabe, sem antes procurar bastante, eu acredito, né? Exatamente. E Estranho. aí, esse argumento de que, são palavras que são usadas e são palavras que são usadas pela Wicca gagneriana tradicional, e é isso, são palavras que são usadas, então faz sentido a gente usar. Não, esse argumento não me convence. Esquisito mesmo. Gente, que isso? Que nem tem outra parte aqui que tem tá na nota de rodapé número 27. Que cadê o alto sacerdote e a alta sacerdotisa dizem juntos. Aqueira, lá. Aí diz, cadê? Este é o antigo encantamento das feiticeiras básicas. Aí diz significado, bode acima, bode abaixo. Nós os encontramos na obra tal, gostamos e adotamos. Então, né? Mas pelo menos essa tem o significado, né? Pelo menos essa tem. Mas Eu enfim, podia ter usado outra coisa que fazia mais sentido, né? a gente usa tanto acima quanto abaixo, a gente usa. Pois é. Inclusive a gente usa na mesma hora que eles estão usando aqui, é a hora que a gente usa também. Aliás, não é não. A gente usa tanto acima quanto abaixo na hora de traçar o círculo mágico, que é antes dos quadrantes, né? Então traça o círculo mágico e aí depois eu traço 3 vezes e eu falo, tanto acima quanto abaixo, esse agora é o local sagrado. E baixe 3 vezes com a thumb no chão. Eu faço isso também, que eu aprendi que não é só... Você não deve fazer só o círculo assim no sentido horizontal, né? Você deve fechar ele. Aí eu faço isso no sentido, no final eu digo, eu fecho essa esfera de poder e magia, blá, 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 sabe? Pra meio que não ficar, senão eu vou estar só coberta pelos lados, vou estar, quem quiser me atacar por cima, ataca, quem quiser me atacar por baixo. Exatamente. Inclusive é interessante, né? Não são muitos livros que falam sobre isso. E o livro que a gente está lendo no Bruxas Literárias, que é Os Mistérios Wiccanos, e o livro que a gente já leu, que é o Wicca para Iniciantes da Thea Sabin, ambos falam que o círculo mágico não é um círculo, é uma esfera, uma redoma, né? Sim. Muito bom, mas não é tão comum. Realmente, eu só vim descobrir isso depois de bastante tempo também. A maioria dos livros que eu li, principalmente os mais iniciantes, né, os que são disponibilizados assim de forma mais fácil para quem está ingressando, não fala, né? Exatamente. E aí a Michelle coloca aqui no chat. Eu não falo o que eu não sei o significado. Medo real. KKKKK. Sim, exatamente. Eu também não falo. Não é por medo, é por prudência. Depois você tá invocando um negócio esquisito lá, dá certinho, né? Então, né? E aí, eu acho que é isso, assim.
anotei pra gente comentar. O que mais? Aí depois eles fazem a consagração, né, de bolos e vinho, ok. Aí, assim, de diferente que a gente faz no Triluna, a gente passa também cálice, então bebe, a sacerdotisa bebe e passa pode ser pro homem, primeiro homem que esteja, depois vai passando, né? E aqui a gente fala assim, eu bebo dos meus irmãos, e passa. 3 goles, passa. Eu bebo dos meus irmãos, passa. Eu bebo dos meus irmãos. 3 goles. Por que 3 goles, Ailina, né? Porque 3 é um número cabalístico nosso da religião, né? Da Wicca. Acho que isso daí já é bem difundido, né? E eu bebo dos meus irmãos traz essa comunhão, né? Eu acho que traz muito essa ideia de que a gente está partilhando bebida e comida, que vai trazer aterramento, mas também vai trazer união, também vai trazer gratidão, vai trazer uma conexão entre todos nós, e eu acho bacana, assim. É o bom fechamento, né? É aquele momento meio da partilha, é uma palavra que é meio cristianizada, mas da comunhão, né? Eu acho que é bacana ter esse momento, que nem você falou também, eu acho muito importante pro aterramento, para todo mundo meio que retornar ali para pro aqui ou agora, liberar a energia que foi mandada pro universo, dispersar para você não sair também meio aéreo, e ter esse momento de conversa também no final, de partilhar, eu acho muito interessante. Sim. Porque senão fica muito faz ritual, vai embora, tchau. Exato. Aqui eles não falaram de se despedir das energias invocadas, né? Então eu acho importante falar. Então você invocou os quadrantes, invocou o Deus e a deusa, agora você tem que se despedir do Deus e a deusa, despedir dos quadrantes e destraçar o círculo mágico, né? Então, 2 coisas. Sempre aqui, por exemplo, no Triluna, a gente sempre tem, então, uma bebida, que é o vinho, a menos que seja um ritual que não tenha vinho, por exemplo, em Bolk é sempre leite, e Lita é sempre suco de fruta ou hidromel. Então, tá vendo? Tem alguns que tem umas coisas diferentes. Mas sempre tem a bebida e sempre tem o pãozinho, qualquer pão, né? E aí eu vou dar uma dica muito boa, assim, quando você não tiver um pão que você fez, ritualístico, lindo, porque nem sempre a gente pode fazer um pão, né? Você pode pegar um pão francês velho e você pode fazer a torradinha com ele na air fryer, cortar em rodelinhas, né? Faz a torradinha, coloca azeite, coloca orégano, bota tipo 2 minutinhos na air fryer, fica uma delícia e fica super bom para você partilhar ali. E aquilo pode ser o seu pão ritualístico. Ah, bacana, gostei da dica, bem prático, né? Bem prático. Nossa, dá para cortar e fica vários pedacinhos. E é exatamente o que tem aqui, né? Pega um bolinho e passa. É exatamente essa mesma coisa. Só que você vai pegar um pão velho que você já tem aí, vai fazer a torradinha e vai ser maravilhoso. Arrasou, gostei da ideia. Nunca tinha pensado Tem que ser nisso. coisas práticas, né, gente? Mas tudo bem também, né? Se comprar pronto assim, Sim. ninguém acha ruim não, né? Não, com certeza. Aí, assim, se você compra pronto, dá para você personalizar de alguma forma, né? Você pode fazer torradinha com o pão pronto também, né? Porque eu acho que tem que ter um processo seu ali naquela comida, sabe? Nem que seja botei azeite, botei orégano, fiz torradinha, né? E aí tem alguns que a gente faz assim, ó. Vamos comprar fora que não fez nada? Tá. Mas aí vamos pegar um, então, que seja tipo de fermentação natural, ou que seja um pão que a gente sabe que o processo dele foi artesanal, né? Então tem uma padaria aqui que a gente sempre pede. Você é de São Paulo, você é de São Paulo, não é, Bru? Tô no interior agora, tô em São José. Droga. Mas tem uma padaria, por exemplo, em São Paulo, que eles fazem pão de fermentação natural. E eles fazem pão de azeitona preta, pão de cerveja, pão de Ai, que cebola. delícia. Exato, de fermentação natural. E é super baratinho. É tipo um pãozão assim, R$ 14, aquela peça grande, tipo, de fermentação natural, sourdough, com saborzinho.
Eu acho E ok. é E bonito aí, geralmente, né, esses pães, tem nossa, sua beleza também. lindo, lindo. E é gostoso. Aí, às vezes, a gente compra desse, por exemplo, é uma coisa, pelo menos é uma coisa artesanal, uma coisa que passou por um processo bem natural. Aí é bacana também, né? Porque não deixa de ser uma oferenda, né? Ah, sim. E eu acho que, assim, até esse cuidado de você Uhum, procurar algo, você ter esse trabalho de procurar algo que seja mais natural, que sim. seja, mais especial, Uhum, é que claro que não vai ser a mesma coisa de quem prepara, mas é equivalente, né. Eu com acho que o certeza. ideal é isso, é você ter uma certa entrega, mesmo Com que certeza. seja algo comprado. Com certeza. Eu acho que tem dois tipos de entrega, né? Ou você entrega o seu tempo, ou você entrega o seu dinheiro. No caso, Uhum. não tenho tempo para cozinhar, eu não tenho dom de fazer um pão, de sovar uma massa, beleza. Eu vou entregar então o meu dinheiro para que um artesão, um pãozeiro é ótimo, né? Um padeiro faça isso. Ou, não tenho dinheiro? Beleza, então eu vou entregar o meu tempo, eu vou doar o meu tempo para fazer o pão, sovar o pão, né? Então, algum preço tem que ser pago, né? Seja Sim, tempo ou sim. dinheiro, né? Muito bom, Legal, tudo que gostei você da falou dica. também. É. E aí, acho que é isso, né? A gente falou tudo sobre o capítulo. Tem mais alguma coisa que a gente não falou? Não, acho que conseguiu abarcar tudo. Muito bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse clube do livro, desse capítulo. Se tiverem dúvida, perguntem aí nos comentários. E até o próximo clube do livro. Blessed be. Tchau, tchau, blessed be. Tchau.